noite! Como vocês estão? Tudo bom? Vamos lá. Well. Deixa eu conectar minha internet. Um pouquinho essa música. Boa noite. Boa noite. Tudo bom com você? Tudo bem comigo e com vocês? Agora com você a Também gente fala no estamos, plural, né? estamos bem crescendo. Minha Nutri mandou agora uma tabelinha que a partir do segundo semestre, do segundo e terceiro trimestre, que é o que eu entrei agora, eu vou engordar 500 gramas por semana. Ai, Nossa, mas 500 gramas. Eu falei, Nutri, eu preciso dar um jeito nisso aqui, Nutri, eu preciso, me ajuda, o que mais que eu tenho que fazer? quando Foi tudo você hormonal. quando você passar do Respira, terceiro respira. mês, quando você passar do terceiro mês, isso some. Calma, tenha paciência. Eu fiz 3 meses semana passada, né? Aí Já? agora, oi. 12 Tô com, semanas? essa semana é 13, é a 13ª. Ah, então agora vai começar a diminuir. Respira. Muito bem, muito bem. Rê, boa noite. Quem mais está aqui? A Jéssica também está aqui, boa noite. Vamos conversar sobre constelação hoje. O tema. Tem duas coisas que eu quero falar para vocês. Primeiro, que segunda eu fiz uma live de 30 minutos e recebi muitas validações por ser 30 minutos, porque as pessoas gostaram de algo mais prático. E Mais aí eu rápido, propus né? para eles mais rápido, é um conteúdo para puff ali. Eu também não fico tão, né, Uhum. trabalhando em cima daquilo. Então, o que que a gente pensou em tentar fazer esse corpo de 30 minutinhos, um Sim. pouquinho mais, talvez se passar numa boa, mas sem se prolongar muito. A minha live da sequência eu também vou fazer menor o tempo. Até porque, para que as pessoas assistam depois, porque para tirar, às vezes, uma hora inteira para assistir algum conteúdo, às vezes fica mais puxado. Verdade. Então, é só um teste. E aí eu queria que vocês também fossem nos dizendo se isso faz sentido, se é legal, se vocês preferem, não, Lô, eu quero conteúdo, uma hora inteira. Você arruma aí conteúdo uma hora inteira pra gente que a gente quer. Então, o que vocês quiserem, apenas nos digam para a gente poder ter um direcionamento mais assertivo para o que vocês estão esperando da gente. Esse eu acho que é o principal ponto, né? Do que eu queria dizer hoje. E segundo, sobre o nosso tema da noite, ele vem muito sobre insights. Eu propus um tema diferente para hoje. Você ouviu meus áudios, Elis? Não, Ali? Você me perguntou, eu te respondi isso. eu não Mandei no vi. grupo também. Não tem problema sobre o que a gente ia Tem não. conversar hoje à noite. E o intuito era trazer algo mais prático. Então, até coloquei aqui para Elis de que a gente fizesse o que a gente já tratou nesses estudos de caso aí, nesses atendimentos que a gente fez com a constelação, e o que foram algumas soluções. Claro que a constelação a gente não pode dizer que para isso é isso. Mas algo Sim. que eu queria trazer hoje para vocês, e eles quero muito a sua colaboração, que você também tem muita experiência nisso,
o quanto, assim, então vamos supor que a gente pegasse alguns temas, as pessoas também fossem nos trazendo, de repente, dificuldades, questões, e a gente fosse falando, olha, em outras constelações, eu fiz sobre isso, resolveu assim, assim, assado, né? Nessas questões desses insights, para ver se isso também aflora dentro do coração de vocês. O que, que vocês podem trabalhar? Porque muitas vezes as pessoas não fazem ideia de temas, de possibilidades de caminhos para essas curas. E eu entendo, na minha perspectiva, na minha humilde perspectiva, que a constelação ela vem a partir da tomada de consciência. E se aqui eu conseguisse expor para vocês um pouquinho de alguns insights, de alguns atendimentos, de algumas constelações, de alguns temas que foram tratados, vocês também poderiam ir trazendo, acendendo aquelas anteninhas, os piscas aí na casa de vocês também, para vocês poderem falar, opa, então eu vou constelar esse assunto, ou então eu vou olhar por essa perspectiva, acender uma luzinha da consciência aí dentro do coração e da cabeça de vocês. Sim. É interessante esse jeito de fazer, porque traz muita consciência e a gente pode falar, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que eu posso olhar com esse olhar. E isso traz mesmo uma luz mesmo, porque quando a pessoa vê um movimento de outro, mesmo que não seja o dela, a primeira coisa que a gente pensa será que comigo também é assim? Será que é esse o meu Uhum, movimento, né? Como sim. você disse, nas constelações não tem. Pode ser o mesmo tema e pode ser algo diferente, mas isso já traz pra gente aquela pulguinha assim: opa, vou lá olhar isso, quem sabe é isso, e eu posso agora trazer isso para mim. Exatamente. Ontem, foi até engraçado, eu postei o fluxo no Stories de uma cliente de autossabotagem, enfim, e várias pessoas me mandaram mensagem falando assim: você tá falando de mim? Esse fluxo é meu. Eu falei: não, esse fluxo é da minha cliente. Então, às vezes, quando a gente olha para o coleguinha, a gente vai também tendo esses entendimentos, essas diretrizes que. Deixa eu só desligar. Que isso também pode estar batendo aqui, né? Esse mesmo caminho pode ser o meu caminho de cura. Então, isso que eu queria colocar para a gente nessa noite, nessa live aqui. Eu vou começar por um tema que é batata. E eu estava trabalhando com ele aqui agora. Encerrei o atendimento, tomei um chazinho e vim conversar com vocês. Uma questão onde a pessoa ela reclama muito de conflitos familiares, de briga com pai, briga com mãe, com tio, periquito, papagaio. Não conseguem se dar muito bem. E algo que a gente olhou muito nitidamente, assim, muito de cara, foi olhar para essa criança, né? Então, ela tá muito. Quando a gente começou a observar toda essa questão com ela, até eu fiz a constelação por meditação, a gente foi fazendo alguns insights trazendo para ela. Essa criança ferida é muito forte e muitas vezes eu vejo que ela é das primeiras coisas, né, Elisa? Não sei se nos seus atendimentos você também percebe dessa forma, mas depois que a gente começa a tratar essa criança, aí aparece uma centena de outras coisas, mas a criança, ela sempre é o que está pulsando e está gritando muitas vezes ali por essa atenção. E nessa cliente não foi diferente. Eu falava, olhe com carinho, entenda que seus pais, né, fizeram. Não, eles tinham que ser diferentes, eu quero que eles sejam diferentes, eu queria que eles não gritassem, ou que eles não brigassem, ou que eles pensassem mais neles, enfim. E aquele monte de questionamentos e de reivindicações que ela estava fazendo naquele momento. O que você já abordou aí que caiu também nas crianças, nessa questão de criança interior? O que a gente faz enquanto adulto que eu volto para essa criança? Ontem Você você já falou isso e ontem eu também atendi um caso muito parecido. Ontem eu atendi uma moça que ela reclamava muito do esposo dela, que o esposo dela não estava disponível para ela e que ele não entendia e que tudo que ela mostrava ou trazia
para conversa, ele ou chamava a atenção dela, ou ficava ali tratando ela como se fosse uma criança, e estava incomodando muito ela. E aí nós fomos olhar, Uhum. na verdade, isso tudo que ela falou que era do outro, é o que estava acontecendo com ela. Porque ela está num movimento de olhar para os pais e tomar os pais. E nesse movimento de olhar para os pais e tomar os pais, principalmente o pai, que ela nunca teve autorização para olhar para o pai, e agora ela está tendo esse movimento de voltar e tomar o pai. Então ela foi tomar o pai e ficou. Ela não voltou para o relacionamento de casal. Ela ficou ali, a criança estava tão querendo aquele movimento do pai, estava tão precisada daquilo, que ela foi e ficou. E ela está maravilhada com o processo dessa criança, porque quem está fazendo isso é essa criança que não teve esse movimento e agora está fazendo esse Uhum. movimento. E ela foi e ficou. Então, o marido, ele pede, os conflitos volta, olha para mim, você não está aqui disponível para mim. Então, é tão interessante que o movimento dela de cobrança do marido estava resultando no movimento que ela estava fazendo. Na verdade, quem não estava disponível para o relacionamento e quem não está disponível para o Ela. relacionamento é ela. Por quê? Porque ela está ali ainda na criança ferida, na criança carente, na criança sugando aquilo tudo, como se ela ainda estivesse naquele movimento. Então ela cristalizou naquilo e está muito gostoso, porque é como se ela nunca tivesse sentido e tinha autorização para fazer aquilo. Ela foi e ficou. Então, muitas vezes, o que acontece com a gente? A gente começa a fazer um movimento e esse movimento nos leva para nossa criança ferida e a gente fica ali emaranhada ainda um bom tempo, um bom tempo. Sim. Então, a gente precisa o quê? Trazer isso para a consciência, né? E quando ela viu isso, para ela foi tão interessante que ela falou: é verdade. Aí ela trouxe um monte de outros questionamentos que estavam acontecendo, o pai pedindo ajuda e ela emaranhando ainda mais. E aí ela viu que ela estava o quê? Levando para o marido esse arquétipo do pai também. Então, estava muito difícil para ela. Então, quando a gente pôde fazer, eu também fiz uma meditação guiada com essa criança e levei ela em várias fases, despedindo de várias fases e foi lindo. E aí ela pôde olhar para o marido dela e dizer para ele: agora eu estou aqui. E aí, isso é um processo, né, Luiz? Porque não quer dizer que eu estou aqui, eu estou. Quer dizer que agora eu tomei consciência e eu vou começar a fazer esse movimento. E é sem Sim. cobrança, né? É um movimento lento, mas porém muito bonito. E tá aí nessa criança ferida. Mas para ela foi muito importante porque ela mesma estava fazendo os dois movimentos, o movimento da criança e o movimento da cobrança, fazendo projeções. Então foi um processo foi um processo muito bom. Legal. E uma pergunta que até minha cliente fez agora há pouco, eu vou perguntar para você nos responder, quanto tempo eu preciso trabalhar essa criança? Olha, eu acho que a gente não tem como responder isso, porque é assim, Luísa, a gente traz essas coisas que está emergindo e a gente trabalha. E aí a gente vai fazer o nosso movimento da vida, normal. E aí vai chegar uma hora que você vai se ver naquele movimento novamente. Aí você vai, trabalha esse processo e volta novamente para a vida normal. Eu falo que esse processo da criança interior, ele é um processo que enquanto a gente estiver na vida, a gente vai olhar coisas nele. A gente vai ter questões. Pai e mãe, o Bert fala muito isso, a gente toma de canudinho, diário, né? E Uhum. muitas vezes, quando a gente começa a acessar esse movimento com os nossos pais, a gente entra num movimento com ancestralidade. Então, eu falo que vem também do nosso pai e da nossa mãe. Então, eu falo assim: não tem como falar, você vai trabalhar dessa vez e você vai ficar ótima e depois acabou, a sua criança está curada. A sua criança vai estar curada naquela
tema que você trabalhou hoje. Você vai entrar num processo e por um tempo isso vai fazer sentido. Uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, cessou aquilo. Opa, agora eu consigo. Talvez passe 6 meses, você entre numa outra questão com a sua criança ferida. Mas não quer dizer que está no mesmo lugar, quer dizer que está um pouquinho. É um iceberg. Você limpa aquela pontinha, né? É tipo isso. Você limpa essa pontinha aqui da pirâmide e a pirâmide ela sobe um pouquinho. Então, vou pegar até uma maior, porque aquela ali está muito pequena para criança interior. Olha, você limpa essa pontinha e aí sobe. Então, não tem uma. Eu falo assim: vive o hoje. Nada melhor do que É. viver o. Eu tenho visto também nos meus atendimentos, e aí a gente vai olhar muito nessas questões, até pela perspectiva da constelação, enfim, a gente está num fluxo de muita ansiedade, muita cobrança. Tenho percebido que esse excesso de ansiedade muitas vezes é pelo excesso de cobrança. Sim. E essa cobrança, que foi um outro caso que eu atendi, que também pode ser recorrente para as pessoas que estão nos assistindo, ela se cobra tanto, então ela cobra dela mesma, ela cobra do mundo, né? E aí a gente entra aí podemos voltar na criança também, dessa cobrança dessa pessoa que continua cobrando que o outro faça, que o mundo faça, e aí ela também se cobra dessa perfeição que nunca vai existir. Mas a gente conseguir ir trazendo essa leveza e esse carinho também, né? Eu vejo que quando um dos movimentos que eu fiz para diminuir um pouco dessas ansiedades aqui nos meus atendimentos, tem sido muito no sentido de trazer essa compaixão com tudo que foi, que todos fizeram tudo aquilo que podia. Então, entenda que hoje você também vai fazer o que você pode. Né? Como será que foi crescer e melhorar num período de guerra? Como será que foi crescer e evoluir nos meus parentes que são do Nordeste, tinham seca, não tinham água, não tinham trabalho? Então, cada ancestral passou por uma dificuldade e precisou lidar com aquilo. Então, a questão é que a gente olha e se cobra muito com o mundo lá fora, e aí a gente coloca nessa régua lá em cima e não é bacana com a gente mesmo. Né? Somos rudes, somos cruéis conosco mesmo. E trazer essa perspectiva de que eu estou fazendo o meu melhor hoje, da mesma forma que os meus ancestrais fizeram e que está tudo bem, eu acho que também vai nos centrando no aqui e agora, né? Não sei se você consegue trazer algum outro insight relacionado a isso. Sim, eu atendi uma moça hoje que ela reclamava muito da devolutiva que o mundo dá para ela, da devolutiva que as relações dela é estabelecida hoje. E ela chegou falando para mim uma frase assim, que é difícil trabalhar com pessoas. E aí a gente foi colocando, e porque ela trabalha num órgão público, e eu falei para ela assim, enumera para mim, em você, 4 coisas que você gosta em você, que você admira em você. E aí, na verdade, ela não trouxe as coisas que ela admirava nela. Ela começou a dizer as coisas que ela não gostava nela. Eu não gosto do meu cabelo, não gosto de usar óculos, não gosto do meu corpo, não gosto. E aí eu chamei ela e levei ela na frente de um espelho e falei para ela assim: fala para o mundo que não tem jeito de gostar do mundo, das pessoas que você se relaciona, porque você ainda não aprendeu a gostar de você. Não tem jeito de gostar de ninguém, não tem jeito de se relacionar bem com ninguém a partir do momento que você não consegue se olhar, que você não consegue se reconhecer, que você não consegue gostar de você mesmo. Que lindo E esse isso para insight. ela trouxe um insight muito grande, porque ela falou: é verdade, é verdade. Eu não gosto nem de me olhar no espelho, eu vivo me colocando defeito, eu vivo me recriminando, eu vivo brigando com as pessoas, porque eu espero que as pessoas me digam o que eu devo fazer, principalmente na minha casa. Então, esse insight é muito forte hoje, assim, a gente fica cobrando muito do mundo, julgando todo mundo,
porque a gente quer pertencer a um lugar, mas um lugar que nem nós mesmos pertencemos, um lugar que nem nós mesmos validamos como nosso. Então, eu acho assim que presta atenção quando a gente não, quando a gente está reclamando do outro, o nosso relacionamento. Porque o grande movimento do mundo que nos faz ser pessoas melhores vem do relacionamento. A gente não consegue chegar a lugar nenhum se não houver relacionamento. O relacionamento é a grande chave hoje para tudo, qualquer coisa que você for fazer. E não é porque nós estamos hoje nesse momento de pandemia, não. A gente entrou justamente nesse momento de pandemia para treinar o relacionamento. Mas esse relacionamento precisa vir primeiro de mim comigo mesma, de quem eu sou, de onde eu venho, Uhum. como eu Se olho para encontrar. tudo isso, né? Exatamente, exatamente. É muito forte, muito profunda essa sua colocação aí. Eu tenho um outro exercício que é do coaching, que é muito da gente elencar o que a gente gosta nos outros, né? E muitas vezes aquilo que a gente gosta no outro, a gente tem em nós, mas nós não percebemos. Isso também é um outro exercício. Então, começa a pegar uma pessoa que você admira e escreve todas as qualidades dela e começa a perceber o quanto disso você tem em você. Muitas vezes a gente esquece. Eu fiz. Nossa, faz vários dias que eu estou trabalhando com mulheres, aí faz uma lista do que você é sensacional. Tem 3 itens. Faz uma lista do que você precisa melhorar. Tem 50 itens, né? Assim, e a gente entra nesse lugar de crueldade, de julgar, de não amorosidade. Hoje cedo eu ouvi até uma live da Vani, que eu escuto de manhã, e ela falava, eu repostei lá no meu Insta Ah, as eu vi. frases, né? Eu me amo, sou eu, esse amor incondicional existe em mim, eu tenho tudo que eu preciso, né? Sim. Então, a partir desse momento que eu coloco no meu coração os meus pais também, eu acolho tudo isso dentro do meu coração, eu vou me equilibrando e eu consigo entender que o mundo externo não vai e nunca, nunca vai me suprir. O mundo externo, as outras pessoas, as relações, elas estão aqui só para me mostrar e para me auxiliar nesse caminho. Mas não são as relações que vão trazer a minha libertação, a minha cura. Se eu não estiver disposta e se eu não quiser, eu vou continuar tendo um monte de relacionamentos e nada vai ser o suficiente. E é tão interessante você falar isso, por quê? Porque quem que ela não pôde se relacionar diretamente, essa minha cliente? Com a mãe. Porque a mãe dela morreu, a mãe dela teve câncer e morreu, e é como se um pedaço dela foi embora para muito longe. E quando aconteceu isso, ela foi para o lugar da mãe. O pai, mais 3 irmãos homens, pediu para ela, colocou ela nesse lugar. E ela ficou ali por muito tempo. Então, por que que ela não gosta dela? Porque ela nunca viu ela. Ela não vive no Uhum. papel dela. Ela vive mais no papel dessa mãe, querendo cuidar de todo mundo, e mais no papel, muito pouco, uma parte dela olha para ela, é uma parte muito pequena. Então ela não tem essa intimidade com ela mesma, né? E outra Sim. coisa que eu achei interessante, ô Luíse, da gente, quando a gente conversou sobre espiritualidade, né? Mais uma vez, não é religiosidade, é espiritualidade. Ela me perguntou como que eu faço essa conexão com a espiritualidade, como que eu acredito nesse invisível. Eu falei, eu te entendo. Porque como que você vai acreditar no invisível se você não acredita no que está na sua frente? Essa Sim. relação com o divino é intimidade. A gente precisa ter Sim. intimidade com a nossa divindade. Se a gente não tem intimidade com nós mesmos, nós estamos negando essa própria divindade que está em nós mesmos. Isso fez muito sentido para ela, sabe? E para mim também, né? Porque as pessoas que chegam também te complementam. Então, isso Com foi muito certeza. importante para mim. Foi muito Com importante, né? certeza. Esse grau Ó, que de, lindo. Quantas né? coisas lindas você já trouxe aí desses atendimentos. Nossa, quantos insights. É, é esse o caminho, né? A gente acolher isso tudo e entender que essa divindade está dentro da gente. Falei isso agora. Uma cliente me mandou mensagem que estava chorando, triste, que aconteceu uma questão.
Eu falei, calma, vamos lá, que primeiro que eu não tô falando com vítima. Você é autora, existe um ser de luz aí dentro. Volta, se lembra disso. E aí você vai entender que o que está acontecendo é para o seu crescimento. Vamos entender o que você não viu ainda, que é do seu crescimento que está aí nessa questão. Outras questões que bem fortes que a gente tem, você sabe que eu tinha muitos conflitos dentro da área profissional e eu vejo que lá atrás, né, quando bem mais nova, e eu vejo também, só reiterando isso, o quanto eu não estava me olhando, o quanto eu não enxergava esse ser de luz dentro de mim, quanto eu também não tinha acolhido os meus pais, então eu ainda estava nessa criança muito forte. Olha quantas coisas a gente vai tendo, né? Muitas vezes é o que você falou, são constelações que a gente vai fazer durante a vida aí para ir trazendo esses ensinamentos, porque não é num único lugar que eu vou conseguir entender. Então, quando eu comecei a olhar essa criança, aí eu fui olhar as relações, aí eu fui olhar qual era o nível, o que eu pedia dessas relações, aí eu fui conseguir começar a me olhar e conseguir me enxergar enquanto pessoa para daí me achar como profissional. Então, a gente pode ir em todas as esferas do ser humano, observando pela perspectiva da constelação, olhando os nossos pais, os nossos ancestrais, que vão sempre nos trazer esses insights, né? Eles sempre vai nos trazer esse crescimento. Com certeza, e é muito importante esse movimento de integração, né? De integração de mim mesma, integração dos meus pais, integração da minha criança interior, as partes minhas que estão disponíveis para olhar, porque a gente tem que entender também que a vida é um processo que ela muda, ela tem tempo de mudança, assim como as nossas células, assim como as nossas moléculas, né? De 7 em 7 anos, a vida dá um up, né? Tem um autor, eu gosto de lembrar, mas agora eu não estou lembrando. Eu não sei se é Ken Wilber que fala o seguinte: se a gente pudesse, os nossos pais conseguissem deixar a gente sem precisar colocar nada, até 21 anos, se a gente conseguisse sobreviver até os 21 anos, dali para frente a gente estava pronto. Sabe? Por quê? Porque é o terceiro centênio. É o terceiro centênio que começa o quê? Que a gente começa a interagir realmente, que a gente está todo conectado com quem a gente é, e a gente consegue, que a gente vai interagir totalmente nesse lugar de ir para o adulto. E quando a gente vai para o adulto, a gente precisa conectar com essa criança. É inevitável. Qualquer pessoa que está nesse movimento do adulto, de alguma forma, e não importa se é pela constelação, se é por outras, a Luiz trabalha com um monte de outras terapias, eu também, e ela trabalha com muito mais do que eu. Em que nível você conseguir fazer isso? Você precisa fazer isso. Não importa se é pela constelação. A gente está falando aqui da constelação porque é o nosso carro-chefe aqui do Instituto e é o que a gente está hoje colocando aqui na nossa Um conversa, tópico. né, a gente está trazendo aqui um treinamento, algo pela constelação que é linda, que é o essencial. Mas não adianta, vai chegar uma hora que todos nós, quando a gente estiver conectado com esse lugar do adulto, nós vamos precisar de olhar para essa criança, de alguma forma. Né, Luiz? Sim, com toda certeza. E sempre a gente vai, sempre com muita amorosidade, sempre com muito acolhimento, muita paciência, entendendo que o nosso fluxo ele não é de um dia para o outro. Às vezes a gente é uma jornada, por isso que lá na minha página eu coloco como uma jornada do despertar, porque é, todos os dias a gente vai ter alguma coisinha, alguma aresta para lapidar, para Sim. polir, para olhar de volta. Essa semana eu tava, semana passada, não sei que dia que foi, que eu falei, Senhor, que eu ainda não vi nessa situação, que eu ainda preciso para eu conseguir sair disso, eu quero aprender outras coisas, o universo me mostre, né? O que eu ainda preciso, porque tem coisas que não adianta, a gente tem os nossos conflitos internos, as nossas questões que são muitas vezes questões de alma, Sim. né? Que são questões que eu já estou muitas vezes ali, ó, tentando faz algumas encarnações, algumas gerações, e aí vem, mas se eu for abrupta comigo, se eu for cruel comigo, eu não vou conseguir
ressignificar isso. Então, é o entendimento de que eu vou, muitas vezes eu tropico de novo, e aí eu vou de novo, e sempre vão ter, é o que você falou da pirâmide, né? Essa pirâmide, ela vai se mostrando. Então, só que a diferença é que a minha pirâmide aqui, eu vou fazer cadê a minha? Tá lá. Mas ela é uma quadrada maior. Então, a diferença é que cada vez mais eu vou expandindo esse nível de consciência. E aí, cada vez mais, eu vou tendo mais acesso. Deixa eu pegar. Então, ela tá bem certinha com as coisas. Bonitinha aqui, ó. Cada vez mais eu vou passando de níveis para níveis, né? Até o momento que essa minha consciência fica toda expandida. Até o momento que as coisas acontecem, eu falo, opa, aconteceu de novo, por que que aconteceu, o que eu posso fazer com isso? Ou não, consegui dar um passo antes de ter que repetir tudo de volta. Então, esse nosso processo, eu gosto tanto disso. Eu confesso que eu também muitas vezes tropico, eu muitas vezes volto para esses lugares, mas ter essa sabedoria de ir entendendo essa amorosidade, esse carinho com a gente, falar, tudo bem. Se hoje você precisa se recolher, tá tudo bem. Se hoje você precisa chorar, tá tudo bem. Se hoje você precisa se amar, precisa fazer uma meditação, é um dia de assistir um filme, uma pipoca, e não é o mundo exterior, é o mundo interior. E aí a gente vai se sentindo. E se reconhecendo e trazendo essa amorosidade. E aí a gente entende que a constelação ela vai ser um caminho. É um lindo caminho, né? Maravilhoso esse caminho, que ele vai nos trazendo esse olhar para a gente poder ver qualquer que seja o tema. Então a gente falou de profissional, de relacionamentos, de família, de carências, né? Quais outros temas? Assim? Eu que o diga, quem me conhece antes, quem me conhece hoje, até eu estou me reconhecendo em vários níveis que Eu antes também. não. Então, está sendo muito importante. E é tão legal você estar falando isso, porque o que está vindo aqui na minha cabeça é uma complementação de insights que a gente nem sabia o que ia dizer, que eu nem li, nem escutei seus áudios, bem que eu queria. E está sendo muito bonito isso, porque é o campo. E quando a gente confia nesse campo, eu falei, tá, vamos lá, e vamos falar, e tá lindo. Então, o campo, ele é tão lindo, por quê? Porque o que você vai falar depois é o complemento do que a gente está falando aqui agora. Que é o quê? Saber carregar essa culpa, porque a gente precisa fazer isso. Porque essa culpa nada mais é do que a gente está fazendo diferente. Eu estou podendo deitar no sofá, comer minha pipoca, assistir meu filme e falar, tá bom, eu devia estar fazendo isso. Não, não devia. Eu não devia. Eu devia estar aqui fazendo isso, cuidando de mim, cuidando para que eu seja contribuição melhor. Eu não sou nada, eu só estou aqui. A única coisa que eu tenho certeza que eu sou é semelhança de Deus, do Criador. O resto eu só estou passando. E por que tem que ser difícil? Por que tem que ser complicado? Por que tem que ser Não doído? Por precisa. que não pode ser Não leve e precisa. gostoso? Sim. Eu ouvi essa semana de uma amiga, de uma grande amiga, até ela falou assim: a questão muitas vezes é que nós estamos muito conectados nesse mental, nesse futuro, nessas obrigações, nessas cobranças. E aí a gente se esquece de que eu estou no aqui e agora. E aí eu entro nesses vórtices e vou fazendo tudo tão no piloto automático que eu esqueço de cuidar de mim, eu esqueço de deitar no sofá e assistir um filme, comer uma pipoca. Eu posso deitar. Hoje eu dormi na tarde. Gente, que sono gostoso! E tá tudo bem. E aí eu levo o meu dia com mais fluidez. Se outro dia seguinte eu quero trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite, eu vou trabalhar. Não é o fluxo do mundo lá fora, mas é o meu fluxo biológico, é o meu respeito comigo mesma, com o meu corpo, agora com o meu neném, com o que eu tô precisando. Então, esse caminho, ai, como é delicioso poder passar por tudo isso. Mas daí, com esse insight da minha amiga, eu até tava olhando isso porque às vezes a gente também se condiciona nessa questão de mulher que precisa ser multitarefa, que precisa dar conta de tudo e fazer tudo, e filhos, e aí a gente fica na mente, vai para a ansiedade, sai do estado presente.
E aí, em que lugar que eu me lembro que eu sou esse ser de luz? Hum, Quando que eu me lembro disso? Eu nunca me lembro. No máximo, quando eu vou na missa e falo, ai, Senhor, ok, muito obrigada. Ou quando eu faço uma meditação, mas daí eu saio daquela meditação, eu já tenho na cabeça 1 milhão de coisas que eu tenho que fazer na sequência, e aí eu não vivo isso como um estado de presença. sim. Porque a gente só consegue colocar a nossa divindade, a nossa luz, a nossa força no aqui e agora se eu estou presente. É. E aí, hoje em dia, você vem falando isso, vem tantos insights que ultimamente eu ando trabalhando com tantas mulheres nesse grau de ansiedade, com crise de ansiedade, com pânico. Por quê? Porque é tanta cobrança, e quando a cobrança vem nesse nível que você está falando, é quando a gente entra nesses processos, nesse processo de. Porque aí a gente perde o controle, e a gente perde o controle, a gente entra o quê? Numa crise de ansiedade, a gente perde o controle, a gente entra aqui numa crise de pânico, porque eu perdi o controle. Então, se eu perdi o controle, eu não posso estar no meio desse tanto de gente, eu não posso estar fazendo isso. Travou. Travou. Se eu tô no meio de tanto de gente, eu não posso estar fazendo isso. E também não posso estar fazendo isso, e nem posso, quando eu estou nessa crise de ansiedade, eu perdi o controle. Então, quando eu perco o controle, eu entro nesses lugares. Nesses lugares, o quê? Eu preciso de ajuda. Então, isso é o quê? O excesso de cobrança de você mesmo, o excesso do controle, que eu preciso de para aqui, para hoje, para amanhã, é para agora. Eu preciso de estar disponível, eu preciso de ser mãe, eu preciso de. A professora não está sendo uma boa professora, porque o que veio com essa mulher nesse trabalho foi uma queixa que a professora não estava sendo uma boa professora quando ela dava atenção para outras crianças e não dava atenção para o filho dela. Ou quando a professora trazia algo da casa dela que chamava a atenção das outras crianças. E aí essa mãe não conseguia olhar para essa professora só como antes de ser professora, ela também é um ser humano. E antes de ser professora, ela está dentro da casa dela, usando os recursos que ela tem, fazendo o melhor para dar aquilo, entende? Eu entro numa cobrança interna, numa cobrança o tempo inteiro de todo mundo que as pessoas precisam ser perfeitas e que eu não consigo ser. Então, é muito desafiador e aí deu uma crise de pânico. Por quê? Para desligar. A crise de pânico, ela é o excesso de controle. Então, eu perdi o controle, eu entro em pânico. Eu perdi o controle de tudo. Porque aí quando você vai ver, é humanamente impossível te cobrar tanto, né? Humanamente impossível. E tem tantas outras coisas, Que a a gente gente- podia ficar falando aqui um tempão. Hoje eu também Sim, conselhei uma sim, mulher com que tinha toda uma questão certeza. muito com a sexualidade. E aí travou tudo na vida, não só dela, a do marido também. É muito interessante isso, porque ela, a ansiedade é tão forte que o fluxo de relacionamento dela e do marido parou, e já fazia mais de 2 meses que eles não tinham relacionamento. O trabalho na empresa do marido também começou a parar, o trabalho dela também começou a parar. E aí, uma coisa que é deles, dos dois, que é essa conexão dos dois, estava travando o trabalho deles. Então, foi uma coisa assim, eu não estou dizendo que é isso em todo mundo, eu estou dizendo o que aconteceu, que era justamente esse fluxo do relacionamento, quando ele não está acontecendo num casal. Ele trava também algumas outras áreas, nossa, e a gente precisa olhar muito para isso. Porque é a criatividade, a espontaneidade, é a criança ali, né? Sim, com toda certeza. Que a gente não trave esses fluxos, né? E que a gente seja mais leve, menos julgador conosco mesmo. Acho isso muito, muito importante. Meu amor, a gente tá indo aí para 40 minutos, a gente teria muitos Sim, cases e casos para falar. Eu quero que as isso. pessoas também nos deixem temas, gente, sugiram temas para gente, de possibilidades, de lives, assuntos que vocês queiram ouvir, tá? Comenta ali também, quando ficar salvo, por favor, comentem, coloquem ali os temas. Sempre que vocês têm mais engajamento, mais pessoas assistem, e é isso sempre é o nosso propósito, chegar ao maior número de pessoas possíveis.
Lembrando que a formação está aberta, a gente está com a data prevista de início para setembro, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E é isso. Se tiver alguma coisa para falar e encerrar, meu amor. Eu quero só agradecer, porque falar dos cases com muito respeito e dizer para as pessoas que a gente fala lógico que a gente não cita nome, mas eu pelo menos costumo pedir essa autorização dos meus clientes, porque a história delas ajuda muitas pessoas. Então, se você tem algo, procura o Instituto, procura a Aloíse, o Instituto da Aloíse, a Casa 3. E o importante é que você venha olhar para você, independente do que seja. A gente está aqui aberto, com o coração e os braços abertos para receber todos vocês. Isso mesmo, muito bem, muito obrigada, com toda certeza. Lembrando que tudo que a gente falou são situações que aconteceram, não quer dizer que sejam regras. A vida de cada um a gente só consegue saber mesmo caso a caso, Deixa eu sempre falar uma trazendo. coisinha. Ai, Quem quiser, gente, deixar aí o caso, deixar alguma coisa aí, você pode falar que é da sua amiga, que você ouviu falar, não precisa dizer que é seu. Uma moça me chamou no direct falando: eu queria tanto participar, eu tô sempre lá com vocês, mas tenho vergonha de falar, tenho medo de julgamento. Tá, manda no direct, que a gente conversa aqui. Manda seu caso no direct, manda a sua pergunta no direct. Talvez você não está disponível isso, agora, e a gente traz para você um insight, traz para você um pensamento, um jeito de olhar que vai contribuir. Então não deixe de ótimo, mandar, não. ótimo, ótimo, muito bem. Bom, adorei essa proposta aí, muito bem, muito bem. Então tá bom, daqui a pouco nos vemos lá no meu perfil. Beijo grande para vocês. Segunda-feira aqui novamente estaremos falando sobre constelação. Boa noite, Elis, meu amor, muito obrigada. Sempre muito querida. Nossa, eu vou ouvir depois com lápis e caneta para eu anotar os insights que você trouxe, porque trouxe umas frases maravilhosas, viu? Um beijo, Fica aí minha validação, meu elogio para você. Uma boa noite a todos. com Deus. Tchau, tchau.